Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo seu canal Terça Livre. Está no ar mais um Boletim da Manhã. Bom dia para a Aline Dias, que está aqui no Facebook, o Edilson Roberto, também o Biraci Lucena, a Sali Santinelli. Nosso muito obrigado a você também que nos acompanha pelo Instagram. Tem muita gente já chegando por aqui. Obrigado aí ao Leandro Calor, também ao Nauaki, a Thalita064, também ligada com a gente aqui, o Lu Mendes. Tem mais gente também na Twitch TV. O nosso muito obrigado a Renata Monamor, também por aqui, sempre por aqui, né, Renata? Diego Andrade, o nosso muito obrigado. Está no ar mais um Boletim da Manhã. Eu sou Cássio Freitas, hoje quinta-feira, 25 de fevereiro. Estamos de volta aqui no seu Boletim da Manhã, hoje aqui comigo Max Cardoso, Ítalo Lorenzon e seu Sepúlveda. Muito bom dia para vocês aí. Bom dia, Cássio, bom dia, Ítalo, bom dia, seu Sepúlveda, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, seu Sepúlveda, bom dia, Max, bom dia, Cássio, todos nos ouvindo, muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Cássio, bom dia, Max, bom dia, Ítalo, é uma alegria estar aqui de volta. Isso aí. E bom dia a todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, seu Sepúlveda, nessa manhã do Boletim da Manhã. Nós não tivemos o radar da mídia, né? Não tivemos o seu Sepúlveda aqui essa semana e agora temos aqui ele abrilhantando o nosso Boletim da Manhã. Muito bem, vamos começar aqui o Boletim da Manhã falando sobre o CPEC, né? Que vai começar vai ser esse fim de semana. O Alan dos Santos já viajou para a Flórida, já está em Orlando para fazer essa cobertura, né? Nós teremos certamente a melhor cobertura do CPEC da internet, né? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, teremos uma parceria aí também com a TV Flórida, trazendo todos os detalhes do CPEC para você. Como eu disse, o Alan já está lá na Flórida para a cobertura desse, que é o maior evento conservador do mundo, né? A sigla em português quer dizer Conferência de Ação Política Conservadora. O CPEC começa hoje e vai até domingo. São esperados no evento políticos conservadores dos Estados Unidos, comentaristas, entre outras personalidades conservadoras notáveis no país. Segundo a agenda publicada pela Fox News, que também está colaborando com o CPEC, são esperadas aparições do ex-presidente Donald Trump amanhã e no domingo. O Terça Livre já havia antecipado a presença do ex-presidente no que será sua primeira aparição pública desde que deixou o cargo. Trump tem uma longa história com o CPEC, que desempenhou um papel fundamental em seu surgimento como força política. Em seu discurso, Trump deve falar sobre imigração, China e sobre as novas políticas de Biden. As personalidades mais populares que devem discursar no CPEC são o governador da Flórida, Ron DeSantis, o senador Mike Lee, de Utah, o senador Ted Cruz, do Texas, o senador Tom Cotton, do Arkansas, né, e também são esperadas outras personalidades como o Ken Paxton, né, entre outros nomes que vão estar aí no CPEC. Max, Ítalo, seu Sepúlveda. O CPEC, ele é o congresso mais importante, né, o mais agregador, né, dos conservadores americanos, muito embora muitos conservadores americanos, isso acontece quando você tem um movimento muito amplo, né, é óbvio que você acaba tendo divisões internas, isso é perfeitamente natural, né, e existem alguns grupos, né, de conservadores americanos que rejeitam o CPEC porque acreditam que o CPEC ele é, digamos, muito higiênico, muito limpinho, né. É uma discussão que a gente tem aqui no Brasil também, que aparece muito aqui no Brasil também, né? De gente que não quer, digamos assim, enfrentar perfeitamente o politicamente correto em todas as frentes, né? Não sei se essa crítica cabe, se a crítica é cabível ou não, isso aí é uma discussão, uma outra discussão, mas o fato é que o CPEC, ele de fato ele abrange uma boa parte da direita americana e já está começando a se expandir para outros lugares do mundo, né? Você já tem o CPEC Austrália, que já é enorme, já é imenso, né? Você, não sei se na Inglaterra há o CPEC também, no Reino Unido há o CPEC também, mas aqui no Brasil também nós temos o CPEC, tivemos o CPEC ano retrasado, ano passado não tivemos por conta do lockdown, né? Das restrições sociais,
E agora nós vamos ter aqui o CPEC aqui no Brasil também, em breve, né? Em breve. Tem informações quentes em relação a isso também, mas não sei se eu posso falar, então não vou falar. Mas aguardem que logo logo vão sair na mídia. É isso aí. Bem, aqui o próprio New York Times botou aqui o que esperar do CPEC, né? Quem ficar atento. Então, olhando aqui, parece que o Mike Pompeo vai falar no CPEC, isso aí seria muito importante, né? Também o Ted Cruz. E, se eu não me engano, o Nigel Farage também vai fazer uma apresentação. Então, o Alan vai estar lá, vai estar cobrindo tudo aqui pra gente, trazendo as informações diretamente de Orlando, na Flórida, onde vai acontecer o CPEC desse ano. E, assim, ficar atento da fala do Trump no domingo. Vamos ver também aí o que o Mike Pompeo vai falar. Mike Pompeo, que era o secretário de Estado do Donald Trump, quando Donald Trump era presidente, e era alguém que sempre falava tudo, né? Vocês lembram aqui, a gente fez vários boletins comentando falas do Mike Pompeo, que ele fala da questão da China, espionagem da China. Lembrando que o Mike Pompeo já foi diretor da CIA também. Até isso faz ele ser muitas críticas, né, de certos republicanos que têm certa desconfiança com ele, exatamente por causa disso. Mas, né, todas as ações do Mike Pompeo, para mim, não levam a ter desconfiança dele, não. Muito pelo contrário. Ele parece ser alguém que teve acesso a muita informação e está disposto a passar isso, né, para passar para o mundo, para que o mundo saiba quem é o Partido Comunista Chinês e como que ele atua, tanto dentro quanto fora do país. Então, ficaria muito atento aí, a gente vai estar trazendo informações para vocês para a fala do Pompeo nesse CPEC e para a fala do Trump, né? Eu vou estar aqui dando uma olhada aqui quem mais vai estar presente, os dias e os horários, e a gente vai passar tudo para vocês. Vai sair também hoje várias notícias no nosso portal falando sobre o CPEC desse ano, a programação e uma historinha do CPEC, né? Como que começou o CPEC, quem já teve no CPEC, a questão lá tem o Ronald Reagan, né? Tem histórias bem legais, muito interessantes para vocês entenderem como é que foi a evolução do conservadorismo, né, na política americana. Eu acredito que o CPEC agora dá pra gente ter uma noção também de como vai ser o tom do ex-presidente americano a partir de agora, então fora do cargo. Seu Sepúlveda. Eu vou fazer uma análise assim um pouco mais ampla do que é o CPEC, qual é o significado do CPEC nesse momento. Porque o CPEC, como disse o Ítalo, é algo já consagrado nos meios conservadores americanos, mas ele vai se realizar esse ano fora de um contexto, dentro de um contexto completamente diferente. Para muita gente que acompanhou as eleições, pode reduzir o que houve as eleições nos Estados Unidos a um processo eleitoral. Eu continuo a não considerar assim. Eu continuo a considerar que nos Estados Unidos nós estamos assistindo a um verdadeiro processo revolucionário em marcha. Nós tivemos durante um ano a guerra em torno do vírus chinês. Ainda ontem estava lendo uma notícia de um médico que diz que é impressionante e descarada a posição da mídia diante da pandemia desde que o Biden se alçou ao poder. E, portanto, nós temos uma guerra de narrativas. Tivemos uma guerra literalmente nas ruas, com os Black Lives Matter fazendo destruição de cidades, lançando o caos em cidades. Um movimento que o Biden disse que era uma ideia e que era preciso, portanto, não era para ele antidemocrático, não era para ele um movimento que atentava contra a democracia. E nós tivemos o desfecho das eleições que nós vimos. Na verdade, a sensação que existe para muita gente nos Estados Unidos é de usurpação de poder. E isso cria um contexto. E esse contexto é completamente diferente para a realização desse CPEC. Ora, uns dias antes da transferência de poder, o Mike Pompeo escreveu muitas coisas a respeito da China, a respeito das ameaças chinesas,
a respeito das ameaças chinesas na cultura dos Estados Unidos, da infiltração nas universidades, da infiltração nas instituições, dos negócios da China nos Estados Unidos, para controle econômico e financeiro de setores dos Estados Unidos. Ele fez, portanto, eram vários tweets por dia que ele ia fazendo, denunciando a China, fora as agressões chinesas no exterior. Nestes dias nós tivemos o Nigel Farage no Reino Unido fazendo também um lançamento, digamos assim, político, de uma campanha para alertar o Reino Unido e o mundo a respeito da ditadura comunista chinesa e também da infiltração cultural da China nos meios universitários e inclusive no controle de escolas do Reino Unido. Com isso, para mim, o CPEC vai ter um contexto completamente diferente. Ele vai ser uma tribuna para algo que eu considero que é uma campanha de nível americano, evidentemente, mas de nível internacional, de alerta contra a China. Não vai ser só isso. E a presença do Donald Trump, a mim, me chama muita atenção, porque é hábito nos Estados Unidos os presidentes que saem manterem um certo tempo de silêncio e depois é que eles começam a dar conferências, palestras, etc. E o Trump vai aparecer já no CPEC. Isso pode ser apenas uma aparição pública, um discurso, pode haver a hipótese de que ele lance algum movimento, pode haver a hipótese que ele lance algum anúncio de um movimento político que não tivesse nada a ver com partidos nem com eleição. E portanto, eu creio que esse CPEC deve ser acompanhado com muito mais cuidado, muito mais atenção e muito mais uma visão muito mais ampla do que apenas os Estados Unidos. É essa a impressão que eu tenho. Algo a acrescentar aí, meus caros? Eu acho que o comentário do Cícero Puda foi bastante complementar ao que uma parte do que eu falei, né, sobre a questão, a importância do CPEC ter ultrapassado a política interna americana, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa destacar aqui, porque eu acho que com certeza a política externa americana vai ser talvez não o tema mais importante do CPEC, talvez provavelmente o tema mais importante do CPEC vai ser justamente as eleições de 2020, né, e o problema com o judiciário, etc. Mas um segundo lugar, com certeza, vai ser a questão, a posição dos Estados Unidos no ambiente geopolítico e a importância do movimento conservador americano no cenário internacional. Porque começa a se perceber o seguinte: os movimentos conservadores estão começando a se internacionalizar, né? E esse movimento é preciso ser muito cuidadoso, né, para não perder, para que eles não sejam descaracterizados nas suas especificidades locais, né? O que acarretaria perder o seu caráter conservador, né? Mas que essa internacionalização possa ser feita de maneira a capacitar, né, o movimento conservador de contrapor a hegemonia globalista. Bom, espera-se que o presidente Donald Trump desde já aqueça a expectativa para sua candidatura nas eleições de 2024, embora ele ainda não deva fazer um anúncio oficial. E até endossando aí o que disse o seu Sepúlveda, segundo a Fox News, o discurso de Trump será observado de perto tanto para indicações de uma possível corrida eleitoral em 2024, onde as primeiras pesquisas mostram que ele é o favorito confortável nas primárias republicanas se decidir concorrer novamente, e também se ele pretende ter como alvo adversários políticos dentro do Partido Republicano. Uma fonte familiarizada com o discurso de Trump disse à Fox News na semana passada que Trump falará sobre o futuro do Partido Republicano e do movimento conservador, bem como as políticas de Biden sobre a anistia e as fronteiras. Perfeitamente. Lembrando que o Alan dos Santos, né, o Paulo Figueiredo, em parceria também com a TV Flórida, estarão aí cobrindo o CPEC, então, que começa hoje. A gente vai trazer todas as informações para você aqui, não só no Boletim da Manhã,
quanto no Boletim da Noite, quanto no nosso portal, mas também, né, em, quem sabe, entradas exclusivas aí durante o dia, ao longo do fim de semana. Bolsonaro entrega à Câmara projeto para a privatização dos Correios. O governo federal avançou na noite de ontem na proposta de desestatização dos Correios. Acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Fábio Faria, das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro entregou o projeto de lei à Câmara dos Deputados. O documento foi deixado diretamente nas mãos do presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O projeto entregue pelo Executivo ao Poder Legislativo não se resume à desestatização dos Correios. De acordo com a equipe de comunicação do Palácio do Planalto, o projeto de lei em questão propõe a criação do marco regulatório para o serviço postal no país. Com a privatização da atual companhia estatal e que tem a premissa de atuar sozinha na área, a ideia é abrir possibilidades para empresas que atuarem no segmento sob o futuro acompanhamento da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a funcionar como órgão regulador. Em nota, o governo pontua ainda que o trabalho em relação ao futuro dos Correios vai além da entrega do projeto de lei à Lira. Fala-se, nesse sentido, em realizar estudos e debates para analisar qual seria a melhor forma de desestatização no caso. Como exemplos, o Palácio do Planalto citou a possibilidade de venda direta de todos os ativos da companhia, a venda do controle majoritário da União ou até mesmo a venda de apenas parte da empresa também foram mencionadas. Bom, se os liberais estavam insatisfeitos com o presidente aí naquela questão da Petrobras, agora eles devem estar contentes aí, né? Porque eu acho que nenhum presidente nos últimos anos, né, tomou uma iniciativa assim de privatizar, né, algumas estatais importantes aí dentro do governo. Não, estavam descontentes por uma coisa que se revelou ser uma bola de sabão, né? Vamos ser sinceros, né? O que foi a intervenção da Petrobras? Foi a troca de um presidente no tempo correto, não foi nem uma destituição, né? O mandato do cara vence agora, né, em um mês, né? E ele disse, não vou renovar o mandato do cara, vou trocar, né? Vou trocar. E o sujeito que foi posto no lugar é um general que, durante os 2 anos anteriores, geriu a empresa de Itaipu, a usina de Itaipu, né? Ou seja, não é um sujeito que não tem aí algum tipo de experiência no trato da área energética, né? Se vai fazer um bom governo, né, um bom mandato na Petrobras, são outros 500, né? Agora, de fato, né, temos aí a possibilidade de privatizar os Correios. A coisa tem que ser feita para ontem também. Um dinossauro ali, um sumidor de dinheiro, um negócio assim. Acho que ninguém tá feliz com os Correios, né? E eu lembro o seguinte, né? É mais importante do que você privatizar é você liberalizar o ambiente, é você liberalizar uma área, né? Você veja, há uns meses atrás, né, eu fiquei sabendo um caso de um padre que resolveu mandar cartinhas pedindo doações para os fiéis, né, que ele estava querendo construir lá um novo salão na paróquia e tal. Bom, como ficava muito caro de mandar as cartinhas, o que ele fez? Ele regimentou algum grupo de fiéis voluntários. E o grupo de fiéis pegou as cartinhas que ele tinha preparado e começou a distribuir pelas casas da região, né, da paróquia dele, né? Ele recebeu uma notificação do correio porque ele rompeu com o monopólio do correio de entrega de cartas. É exatamente isso é exatamente isso que vocês estão entendendo, né? Então assim, é óbvio que esse tipo de absurdo não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer, né? Você ter funcionário público no correio é uma coisa que não tem sentido. Uma empresa que trabalha por eficiência não pode ter funcionário concursado. Ah, mas eu sou concursado, eu trabalho muito bem. Mas parabéns, meu caro, você, né, a maioria dos funcionários concursados trabalham bem. Só que você não consegue ter criar um ambiente de exigência de eficiência se o cara não tá em risco. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade, né? Ele não pode tapar o sol com a peneira, fingir que, né, dosar as palavras para não ofender certas sensibilidades. Essa é a realidade, né? Então, tá para ontem, né, essa privatização aí.
eu acho que ele propôs a privatização total, mas como ele depende da aprovação do Congresso, né, ele já deu algumas opções intermediárias, porque ele sabe que a privatização total não vai acontecer, não tão cedo pelo menos, né? Mas qualquer coisa que seja feita ali já é um avanço. Eu até tô com mais esperança, Heitor. Eu ainda tô com a esperança de ver essa privatização acontecendo esse ano aí, viu? Há muitas empresas interessadas. Ano passado teve muita negociação em relação a valores, né? De como é que se abriria aí um possível leilão dessa concessão dos Correios e tudo. Teve também a entrega, né? Ontem foram duas coisas que aconteceram. O Bolsonaro entregou em mãos ao Rodrigo Pacheco o projeto de privatização da Eletrobras e aí para o Arthur Lira o projeto de privatização dos Correios, tá? Que são duas pautas importantíssimas, né? Os Correios já começaram a dar problema desde a época lá da CPI dos Correios, já dava antes, mas ali começou problemas graves. Então hoje basicamente o Correio quase não existe, né? O Correio no Brasil está completamente sucateado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, você vê as agências assim, parece, você olha, ela tá aberta, mas parece que tá fechada, sabe? Tão destruído que tá, tão abandonado que aquilo ali tá. O que eu acho engraçado, eu lembro que ano passado, quando começaram a ver que realmente iria andar essa pauta da privatização dos Correios, o que os funcionários dos Correios fizeram para... Não, agora eles vão desistir de privatizar. Sabe o que eles fizeram? Greve. Sabe, um negócio assim que não faz sentido, cara. Você não quer que privatize os Correios. Um dos motivos é que os Correios não conseguem atender a demanda, não conseguem trabalhar bem, atraso de prazos e toda essa confusão. E aí qual a solução que os funcionários do Correio tiveram? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio que eles vão desistir de fazer de privatizar. Greve. Não, é como aquele funcionário que descobre que tá na prancha do pirata, né? Acha que vai ser demitido logo, tá arriscado ser demitido. O que começa a fazer? Ele começa a cagar tudo. Pois é. Começa... Aí é que mesmo se o cara tinha alguma dúvida, né? Agora ele tem certeza que vai demitir. Ou seja, se o governo tinha alguma dúvida, depois daquilo ali, tinha certeza mesmo que ia privatizado. Então, vamos lá. Aí agora, percebe o seguinte. Ontem eu comentei sobre isso. Sobre a questão aí do pessoal liberal, né? Os liberaizinhos aí, o pessoal mais inteligentinho, que fica com essa coisa de polarização e querem encontrar a via média. Que por coincidência do destino, todos ali estão mais alinhados, né? PSDB, MDB, né? Todo mundo alinhado para esse lado. E aí, o que você teve essa semana? Eu recebi de um seguidor nosso um e-mail, Ítalo, que a Empíricos manda para os seus assinantes, né? E aí o e-mail da segunda-feira, que foi logo depois que o Bolsonaro anunciou a mudança do presidente. Porque para os liberais, qual que é a questão? O Bolsonaro mudou a presidência da Petrobras porque ele quer controlar o preço dos combustíveis, né? E isso aí é um intervencionismo estatal, isso é um absurdo, isso vai contra a política liberal do Paulo Guedes e tudo. Ou seja, os liberais rasgaram as vestes, né, quando teve o negócio da Petrobras. E o que eu acho engraçado é que a grande mídia endossou esse coro, né? Daqui a pouco você vai ver a esquerda também endossando esse coro, né? Falando, reclamando, dizendo que seria algum tipo de intervencionismo, né? Ou seja, você vê pela primeira vez a grande mídia e a esquerda defendendo princípios liberais, né? Inacreditável. Mas é por quê? Porque é tudo para desgastar a imagem do Bolsonaro. E aí, o que acontece? Então eles ficaram com essa história de que o Bolsonaro estava mudando porque ele queria intervir no preço da Petrobras. Isso é um absurdo, a economia não vai para frente, vai destruir o pouco que o Paulo Guedes já conseguiu fazer, melhorar e tal. Eles sempre gostam de colocar o Paulo Guedes contra o Bolsonaro, né? Vocês podem ler aí todos os comentários que tiveram sobre esse fato, é sempre jogando essa bola aí, jogando, né, o Paulo Guedes contra o Bolsonaro. E aí, nesse meio da Empírico de segunda-feira, sabe o que ele chamava o Bolsonaro? Chamava de Dilma 3.0. 3.0? O que é 3.0? Porque é o primeiro e o segundo mandato seria o terceiro, entendeu? E aí chamava de Dilma 3.0. E ainda chegava mais, ainda falava mais. Falava assim, que a era Temer vai ser conhecida como a melhor da história do Brasil. Nossa. Né?
Tava dizendo lá. E aí falava, né, dando vários elogios pro Paulo Guedes e tudo. É muito interessante, né? Porque o Empírico foi sócio do antagonista, a gente começaram a denunciar isso, eles saíram, né? O antagonista a gente sabe que tem sempre aquela relaçãozinha ali com o PSDB, MDB, né? Então, você já vai ligando os pontos, você vai entendendo por que eles elogiam o Temer, por que agora eles estão chamando o Bolsonaro de Dilma 3.0, tudo por quê? Porque mudou o presidente da Petrobras, né, em questão, e eles estão dizendo que isso é uma maneira de querer interferir, né, um intervencionismo estatal no preço dos combustíveis. E aí agora, né, eu fico perguntando, bem, o que pesa mais? Você conseguir tirar do Estado o peso de duas estatais imensas, gastos públicos imensos que vão deixar de ser feitos, né? Eu vi aqui até o valor que já estava sendo cogitado aqui, um valor bastante alto até para os Correios, né? Ou seja, o governo vai se livrar de um peso desse, vai ainda ganhar com a venda dessas estatais, né? Aí eu fico me perguntando qual que vai ser o e-mail hoje da Empíricos, né? O que eles vão falar do Bolsonaro? Que ele pessoalmente foi lá e entregou o projeto de privatização da Eletrobras e dos Correios, algo que não havia previsão nos outros governos para ser privatizado. E agora, no seu terceiro ano de mandato, né, o Bolsonaro já está conseguindo tocar para frente a privatização de duas estatais importantes que eram aí sumidouros de dinheiro público, que vai deixar de acontecer. Importantíssimas essas privatizações para o Brasil. Aí eu quero ver agora se os mesmos liberais vão morder a língua e vão elogiar, porque quem critica tem que elogiar, né? Se você, eu gosto de fazer muito isso aqui. Às vezes eu critico uma pessoa quando ela faz uma coisa certa, eu falo, não, olha aqui ele agiu bem. Será que eles vão fazer a mesma coisa? Será que o e-mail da Empíricos hoje vai vir aí elogiando o Bolsonaro? Duvido. Muito bem, Celso Sepúlveda. Olha, eu antes de fazer uma análise, queria só fazer aqui uma piadinha. Disseram que quando o Correio entrou em greve, ninguém notou a diferença, né? Antes da greve e depois da greve. Então, essa foi a realidade. Agora, uma outra coisa é o seguinte, isso que o Ítalo disse, me parece muito interessante. Quer dizer, eu aprendi, nesse caso da Petrobras, que a precipitação sempre, de ficar comentando tudo em cima da hora, nos tira a possibilidade de ter um acerto nas análises, porque muitos dados não estão à primeira vista, nós não os temos. E assim aconteceu com a Petrobras. Mas aquele banco suíço que veio dizer que houve uma manipulação midiática da questão da Petrobras para mexer no mercado. Então, ele apontou o dedo aos próprios que ficavam trombeteando uma narrativa e que estavam mexendo no mercado para derrubar as próprias ações da Petrobras, e o banco, e era um fundo também de investimento, aconselhava a comprar ações da Petrobras. Quanto a essa questão das privatizações, as privatizações são importantes têm um ponto de vista prático, evidentemente, mas elas também têm um ponto de vista psicopolítico, que é dar a convicção de que se aposta numa liberdade de mercado, numa liberdade de investimento, numa liberdade em que a sociedade possa investir e possa fazer o país andar. E isso não é só no nível das grandes empresas, tem que ser em todos os níveis. O contrário do que está acontecendo com esses lockdowns absurdos, que estão quebrando os pequenos e médios empresários. Mas é preciso dar essa ideia da liberdade, do investimento privado, da efetividade do investimento privado. O Ítalo falou aqui sobre a questão dos concursados. A parte de que uma pessoa concursada possa ser
perfeitamente apta a fazer o seu trabalho, até mais, que seja uma pessoa exemplar no seu trabalho. O que é fato é que a esquerda aparelhou o Estado e aparelhou as estatais com gente concursada. Isso está até nos ministérios, pessoas que não podem ser afastadas e que estão plantadas ali e que foram uma máquina de aparelhamento do Estado. E, por fim, eu queria lembrar o seguinte: nós não podemos esquecer que os Correios foram o primeiro ninho dos esquemas do mensalão, da corrupção do PT, foram os próprios Correios. E nisso nota-se o grande desespero de uma certa esquerda pela privatização dos Correios. Mas não é só da esquerda, é de muita gente dentro do Congresso. Lembrem-se que o Salim Matar, ele, quando saiu da equipe do Paulo Guedes, ele dizia que havia forças políticas que se opunham às privatizações, inclusive muitas forças dentro do Congresso. Agora vamos ver se essas forças serão vencidas ou não serão vencidas. Perfeitamente. E uma última coisa. Espero que não seja nenhuma empresa chinesa a comprar os Correios. Tem isso. Muito bem colocado, Sepúlveda. Isso seria um desastre, porque na verdade é você trocar uma estatal por outra, né? E além da privatização dos Correios, o governo deve arrecadar também 25 bilhões com a venda da Eletrobras. A privatização da Eletrobras deve abastecer os cofres do governo federal com 25 bilhões de reais. A estimativa é do secretário do Ministério da Economia, Diogo Meck, que é coordenador. Segundo ele, espera-se que o processo de repasse à iniciativa privada seja concluído em dezembro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro entregou a medida provisória que viabiliza a venda da estatal de energia. Lideranças do Congresso Nacional sinalizaram que o texto passará nas duas casas. O valor a ser arrecadado é maior que o previsto inicialmente, de 16 bilhões. Isso porque o projeto do governo incluiu a possibilidade de renovação antecipada da hidrelétrica de Tucuruí, um dos principais ativos da subsidiária Eletronorte. A usina tem 4.000 megawatts médios de garantia física e sua concessão vence em 2024. Mais da metade dos 7,5 mil megawatts médios das outras usinas da Eletrobras, que também terão os contratos alterados. Já com a privatização dos Correios, o governo prevê arrecadar 150 bilhões com a privatização. Então está aí mais uma privatização, mais uma ação do governo Bolsonaro. Novamente eu repito o que eu falei, aí você já tem quase 180 bi, né, que é o previsto agora para ser arrecadado pelo governo federal, só com a venda dessas duas estatais, além de se livrar, né, na verdade você está ganhando muito mais, porque além de você estar ganhando, você está se livrando de gastos, né, de anos e anos e anos, e são muitos gastos mesmo. Tá? Então esse valor aí você vai multiplicando várias vezes, que é quanto que o governo está ganhando e deixando de gastar. Aí eu volto à minha pergunta anterior. E os liberais? E essa galerinha aí que está dizendo que o PSDB, né, MDB, tudo isso vai ser a esperança para o ano que vem? Porque na verdade é disso que se trata. O que se trata de toda essa bagunça, de quando eles rasgam as vestes, né, com a mudança do Bolsonaro, está querendo fazer intervenção nos preços dos combustíveis, tudo isso aí já é para preparar a opinião pública, preparar o imaginário das pessoas para o ano que vem. Então, você tem lá galerinha que gosta de apoiar Moro, Eduardo Leite, né, que está provavelmente, o Dória agora está em queda, o Eduardo Leite está crescendo, talvez seja o candidato do PSDB, mas lá tem muita água para rolar. Ou seja, a galera que vai com esse pessoal, né, eles têm o discurso que a Joyce falou outro dia aí, Bolsolula, né? Ou seja, querendo botar Bolsonaro e PT como se fosse a mesma coisa, como se fossem duas faces da mesma moeda, né? Dois extremos. Então você tem que ir na via média, né? Que aí vai ser o Moro, Eduardo Leite, todo esse pessoalzinho. E aí os liberais estão comprando essa história. Por isso, o e-mail da Empíricos chamava o Bolsonaro de Dilma 3.0, que no fundo é a mesma coisa do Bolsolula. Você está querendo comparar as duas coisas. E aí? E agora? Com a venda das duas estatais,
Dá para chamar Bolsonaro de Bolsolula? Dá para chamar ele de uma 3.0? Dá para botar PT e Bolsonaro no mesmo patamar? Além de, claro, né, é um absurdo falar isso, né? O PT de esquerda, toda a corrupção sistemática que eles criaram e tudo, né? Mas esquecendo tudo isso, indo só pro ponto que eles gostam de bater, né? Aí, minha pergunta novamente: qual vai ser agora o discurso dos liberais? Qual vai ser os comentários sobre isso que o governo Bolsonaro está fazendo, que é importantíssimo para o país e para a agenda liberal que eles tanto dizem defender? Ítalo, quem deve estar animado aí com essas privatizações e acompanhou o presidente Bolsonaro é o ministro Paulo Guedes. Aí, como o Max disse, a imprensa tenta colocá-lo o tempo todo contra o presidente, né? Mas certamente o Paulo Guedes deve estar um pouco mais animado aí com essas privatizações, até porque a pandemia, né, eu acredito que acabou trazendo prejuízos, né? Claro, trouxe prejuízos para a economia do Brasil. O Paulo Guedes, que estava empolgado aí com a reforma da Previdência, com todas aquelas ações que foram tomadas logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, e veio a pandemia, veio todo esse desastre e certamente mexeu aí com os planos do Paulo Guedes. Não, mexeu com os planos de todo mundo, né? O Paulo Guedes não previa, por exemplo, que nós teríamos que pagar auxílio emergencial para a população, né? Isso sem dúvida não estava nos planos do Paulo Guedes. Agora fico impressionado com a capacidade da imprensa de achar que ainda tem poder, né? Como é que a imprensa ainda acha que ela consegue criar um mal-estar entre um ministro de Estado e o presidente? Eles acham que eles não têm? Eles se comunicam pela imprensa? Será que é isso que eles acham? Eu acho que eles pegaram a experiência do Mandetta e estão medindo todo mundo pela mesma régua. Exato, né? Exato. Só que é o seguinte, né? Para que isso dê certo, é preciso ter... É preciso que o outro lado já esteja disposto, Exato. Né? O Mandetta, o Moro, né? O Moro eles demitiram várias vezes, né? Até que o Moro resolveu dar o próprio tiro no pé por conta própria, né? Graças a Deus. Então, o Moro tentou fazer isso, mas o que eles acham que eles vão conseguir fazer com isso? Eles acham que vão conseguir criar uma sensação de mal-estar entre os dois a ponto de os dois brigarem, né? Eles não têm esse poder todo, não. Eles não têm mais esse poder. Não tem mais esse poder. Já tiveram aí há décadas atrás, né? A Globo já teve capacidade aí de fazer manipulações muito maiores até do que essa, né? Porque é aquela coisa, né? Todo mundo se incomoda, né? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, se eu sou sócio do Max, né? Eu uso sempre o Max como exemplo, né? Eu sou do lado, né? Tá do lado, né? Sou o alvo. Eu sou sócio do Max, né? Aí a Globo, né, começa a me pichar, me falar mal de mim, dizendo assim: tá vendo, o Max não respeita o Ítalo, o Max não sei o quê, né? O que eu vou começar? Eu vou começar a me sentir incomodado com isso, de começar a ter essa fama, por mais que eu saiba que é injusto, né? Inicialmente, pelo menos eu saiba que é injusto, depois eu começo a pegar, será que o Max não tá realmente fazendo alguma coisa que tá denegrindo a minha imagem? Não tá vazando alguma coisa? Não tá vazando alguma pessoal? coisa? Ou sei lá, a forma como o Max me trata em público mesmo, será que tem alguma coisa aqui que eu não tô percebendo, que eu sou bonzinho demais, né? E aquela coisa tal, começa a incomodar, né? O senhor de cabeça fraca, né? O cara começa a ficar incomodado com isso, né? E político, né? 90% vaidade, né? Então chega uma hora que o cara começa a se incomodar fortemente com isso, né? Já não é mais isso, já não é mais assim. Por quê? Porque a mídia já não tem mais aquela penetração que tinha antes. Então o cara olha uma coisa dessa, sai no Exame, por exemplo, sai no Globo, ele olha para aquilo ali e fala assim: não, mas espera, aquilo ali não é exatamente o que as pessoas vão acreditar. Muita gente vai olhar aquilo ali e vai falar assim: pô, o Globo tá de sacanagem, né? Então essa perda de credibilidade gerou uma perda também. Veja bem, a perda de credibilidade é uma bola de neve, né? Ela vai aumentando, porque cada vez mais, quanto mais fica evidente que o outro não acredita, eu paro de levar aquilo em consideração também, porque a moeda já não está mais forte, né? Isso aí. Isso tem a ver com aquele fenômeno da desinformação, né, Ítalo? Sim, porque ela só pode vir de fonte confiável. Exato. Né? E à medida que a fonte deixa de ser confiável, justamente porque as desinformações vão sendo expostas, né? Você vai inflacionando, né, o negócio. Quanto mais você mente, né, mais você tem que mentir para conseguir manter o seu poder de manipulação, né? Então, assim, esse tipo de expediente aí vai gastando, como posso dizer, né? Vai gastando a empresa, vai gastando o jornal e a revista,
né? Então é óbvio que a mídia já não tem mais esse poder todo e já não tem mais essa capacidade de gerar conflitos entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Quer acrescentar algo, seu Sepúlveda? Não, eu gostei desse comentário do Ítalo, muito interessante, sobre o desgaste da própria imprensa. E como há um trabalho contínuo, que é um trabalho de militância, não é mais um trabalho de informação. A mídia é militante. Ela é militante de uma narrativa que ela vai querendo, cada dia ela muda a narrativa dela e não tem nem o cuidado de se desculpar da narrativa anterior. E a mídia passou a ser um agente militante. Não é mais uma máquina que devia dar informações. A impressão que passa é que a velha imprensa tem aquele... É o João Dória, né, ligando para o Paulo Guedes pedindo para ele desembarcar do governo, né? Para ver aí, de alguma forma, um desastre aí do governo. Muito bem, vamos seguir, vamos falar aqui do vírus chinês. A vacina da Pfizer apresenta eficácia de 94% em condições reais de uso. Estudo em Israel com 1,2 milhão de pessoas confirmou uma alta... Desculpa, só te cortar, eu lembrei de uma piada que agora, quando eu tava essa história da João Dória, né? Que o João Dória ligando pro Paulo Guedes pedindo pro Bolsonaro pra ele sair do governo do Bolsonaro é como se a Maria do Rosário ligasse pro Bolsonaro e falasse assim: abandona o Michele e vem casar comigo. Muito boa. É o mesmo efeito. Agora, desculpa, pode seguir a Muito pauta. bem, vamos falar então da vacina da Pfizer, né? Que é um estudo em Israel com 1.200.000 pessoas confirmou uma alta eficácia verificada em testes clínicos para imunizante da Pfizer e da BioNTech. O estudo revelou que a vacina contra a Covid-19 é 94% eficaz contra casos sintomáticos da doença. É o primeiro grande estudo conduzido em condições reais sobre a vacina da Pfizer-BioNTech a ser revisado por especialistas independentes. Os resultados foram publicados ontem na revista científica New England. Até agora, a maioria dos dados disponíveis sobre imunizantes contra o vírus chinês proveio de ensaios clínicos realizados sob condições controladas, deixando a incerteza de como seriam os resultados sob variáveis não previsíveis em situações reais. O estudo em Israel, que iniciou sua campanha de vacinação com o imunizante da Pfizer-BioNTech há pouco mais de 2 meses, mostrou que 2 doses do imunizante reduziram os casos sintomáticos de Covid-19 em 94% em todas as faixas etárias. A percentagem verificada a partir de 7 dias depois da aplicação da segunda dose ficou muito próxima dos 95% de eficácia alcançados em testes clínicos de fase 3. A vacina também se mostrou 92% eficaz na prevenção de casos graves após 2 doses e 62% depois de uma. Sua eficácia estimada para evitar mortes foi de 72% de 2 a 3 semanas após a primeira dose, o que ainda pode melhorar já que a imunidade aumenta com o tempo. A eficácia verificada em termos de prevenção de hospitalizações foi de 74% após uma dose e 87% após 2. Bom, e aí a gente tem aqui, né, um questionamento da mídia por que o governo ainda não fechou o contrato com a Pfizer, né? O presidente Bolsonaro ainda não fechou o contrato porque a farmacêutica quer que o governo federal assuma quaisquer efeitos colaterais que as doses possam causar. O governo não aceita o requisito e a farmacêutica não concorda com o governo. Na semana passada, o senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede, chegou a se reunir com a farmacêutica ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar buscar uma suposta solução. Randolph, atravessando o executivo, chegou a fazer uma emenda à MP da vacina protocolada por Bolsonaro, exigindo que o governo se responsabilizasse pelos efeitos colaterais. É aquilo que a gente comentava ontem, Max. Para o tratamento precoce, não se pode nem falar de tratamento precoce. Não existe. Agora, vacina, mesmo você não tendo uma aval aí, né, do laboratório de que possa ter aí algum efeito colateral, né? Ou que eles podem de alguma forma assumir esse risco, aí tudo bem, né? Pois é, aí o risco, né, se justifica, a pressa se justifica, a urgência, a falta de todas as fases de testes, né, o tempo de teste, não, porque é urgente, a gente precisa da vacina, não sei o quê. Isso se justifica no caso da vacina. No caso do tratamento precoce é o contrário, né? Aí é um absurdo, mesmo sendo remédios baratos e com efeitos colaterais quase nulos, né?
Aí não pode. Não pode nem tentar. Né? Não pode tentar. Tratamento precoce não pode existir para esse pessoal. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: os números da Pfizer já são números que você olha e fazem sentido. Né? Se você compara com uma vacina normal, uma vacina dessas que de qualquer outra doença, né, que já existe há alguns anos, são números muito parecidos com esse da Pfizer. Então a Pfizer parece ser a primeira vacina de verdade, com uma eficácia real aí, que pode realmente trazer benefícios. Pelo menos olhando assim os dados por alto. Diferente, por exemplo, da Coronavac. Você tem uma eficácia baixíssima, que alguns aí chegam a falar que é menos de 50%, né? Que tem um efeito colateral também, acho que quase zero, acho que não teve nenhum caso que eu soube. O que me deixa mais desconfiado ainda, porque às vezes eu penso assim, bem, né? Com a eficácia de quase placebo e a ausência de efeito colateral, a probabilidade disso ser um placebo talvez um pouco melhorado, né, é grande até. A Pfizer não, a Pfizer já tem casos aí de efeitos colaterais, o que costuma acontecer até nas vacinas que já existem há algum tempo, tá? O que é absurdo nisso tudo, que é o ponto que o Cássio falou, é o fato das farmacêuticas que criam a vacina, né, no caso da Covid-19, não assumirem o risco dos efeitos colaterais. E aí vai jogar na conta de quem? Na conta do governo federal. Né? E aí o governo federal ele é mau, porque que terrível que o Bolsonaro está fazendo. Mas o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, você fez a vacina, você não garante a segurança dela, então se comprometa com os possíveis riscos que as pessoas possam ter. Vocês estão ganhando para isso. Né? Não é uma doação que a Pfizer está fazendo para o governo federal. Né? Eles não estão ali vendendo mais barato a preço de custo, que seja. Não, estão vendendo caro. Então, se eles estão prestando um serviço para a população, eles precisam arcar com as consequências ruins que possam advir disso. Né? Agora não. Né? É muito fácil. Você faz o negócio, você vende caro e se der problema, você se vira aí. Aí é moleza, né? Agora, seu Sepúlveda, a gente vê aí, por exemplo, está circulando um vídeo do Dr. Fauci lá nos Estados Unidos, dizendo que há coisas, mesmo se você for vacinado, que você não será capaz de fazer na sociedade. Por exemplo, restaurantes internos, teatros, lugares onde as pessoas congregam. Mesmo com esses dados de eficácia, nós temos aí alguns atores aí da sociedade, dessa pandemia, né, dizendo que as pessoas não vão poder circular, não vão continuar tendo essas restrições que nós já vimos aí. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu estou vendo. Então, faz-se uma guerra para vacinar as pessoas. Tem-se esse alto índice, segundo esse estudo, acreditando nesse estudo, tem esse alto índice de eficácia. E vai-se continuar a impor restrições às pessoas, à vida social das pessoas. O Sr. Fauci é um homem que é um agente de uma agenda. Ele antes, logo que começou a epidemia do vírus chinês, já foi dos tais como o Mandetta, que dizia que o mundo agora ia mudar e que era preciso mudar as relações sociais. Bom, mas eles estão atendendo a agenda de quem? Eles estão atendendo às diretrizes de quem? E isso é uma bofetada na sociedade. Então a sociedade é impelida a vacinar-se e depois de seguinte, você se vacina, não adiantou de nada, você vai continuar em casa, você não vai ao restaurante, você não vai ao lazer. Isso mostra que, mais uma vez, que esta epidemia está sendo um paravento para a imposição de uma agenda. Isso não é mais uma teoria. Isso é algo que está acontecendo na prática. É perplexante, inclusive, ouvir tudo isso, né? Porque então nós fomos colocados num redemoinho psicológico, sanitário, que está sendo usado para cautizar, inclusive, as mentes. Porque há muita gente... Outro dia eu conversava com um médico
que me dizia o seguinte, ele é pneumonologista, ele dizia o seguinte, eu estou atendendo as pessoas no meu consultório e parece que eu me tornei psicólogo e não mais pneumonologista, porque mesmo as pessoas que já tiveram a doença e estão boas, estão completamente desarvoradas. Agora imagine uma pessoa que vai lá e diz assim, bom, vou-me vacinar, estou tranquilo, isso uma eficiência altíssima, muito bom e tal, e depois vem um sujeito desse, da responsabilidade do Fauci, e diz, mas você não vai poder ir a restaurante, a teatro. Isso é o quê? Afinal de contas, que seita é essa que está governando o mundo? Que seita? E uma pequena coisinha que eu queria fazer observação sobre a Pfizer e o governo brasileiro. No momento em que essa vacina começar a ser usada e o governo assumir as responsabilidades, se o governo assumisse as responsabilidades, começar a haver efeitos colaterais, o que você acha que vai ser a guerra política em cima de Bolsonaro? Um louco, um genocida, que aceitou as condições da Pfizer e agora tem brasileiros morrendo ou tem brasileiros ficando doentes. Acha que não vai ser essa a narrativa? Outra coisa, Sr. Sepúlveda, se tomando as vacinas todas aí, que eles estão obrigando as pessoas, as restrições sociais continuam, a máscara continua, ou seja, tudo continua igual, a minha pergunta é, para que se gastou bilhões e bilhões de dinheiro público num negócio que não mudou nada? Exatamente. É melhor não ter gastado nenhum centavo, continua tudo a mesma coisa. Seu Sepúlveda, hoje eu escutava pela manhã a Jovem Pan e eles comentavam sobre um passaporte da Covid aí, que a União Europeia estaria cogitando aí para a retomada do turismo. Como é que o senhor está vendo isso e se o senhor puder trazer mais informações sobre esse assunto, se estiver a par desse assunto? Olha, eu acho que esse é um plano que já estava desde o início e que eles estão esperando o timing do caos que eles criaram para vir com essa ideia. Quer dizer, nós vamos ver o seguinte, que vai haver uma reformulação internacional do turismo em que a questão sanitária vai reger tudo. Então a pessoa vai ter que ter vacina ou vai ter que ter testes. Os testes mais ou menos já estão existindo, que aliás é um caos para viajar na Europa com isso aí dos testes. Mas eles estão aproveitando o timing para ir exigindo coisas, estão prolongando no tempo toda esta situação, com declarações como essas, não adianta a vacina, não adianta não sei o quê, e vão exigir, vão começar a apertar e vão começar a criar normas em que todo mundo tenha que ser controlado sanitariamente. Curiosamente, essa proposta veio de onde? No fórum que houve agora há poucas semanas. Veio da própria China. A China é a fonte desse problema. O Mike Pompeo, que nós falamos há pouco, ainda agora fez declarações de que eles têm elementos para achar que a China está pondo em risco o mundo todo a partir de seus laboratórios. E a China mesmo é que propõe isso. Não, temos que fazer um passaporte sanitário para voltar ao comércio, voltar ao turismo, etc. Eu vejo isso com alta desconfiança e vejo isso como uma imposição de uma agenda previamente decidida. Não se esqueça que o Mandetta, numa declaração pública, enquanto era ministro, disse o seguinte: tudo isto já estava decidido nos bastidores. É público, é só pegar aí, é público. Ítalo, e a gente tem também aí, por exemplo, a Folha de São Paulo dizendo que, segundo cientistas, o organismo pode levar quase 2 meses para construir defesa após o início da vacinação, endossando aí o que o Dr. Fauci disse, né? Quem tomou a vacina ainda pode transmitir o coronavírus, né? Deve continuar usando máscara, ou 2 máscaras, né? Como a gente viu aí esse absurdo. E diante disso, a gente vê que não é mesmo, de fato, sobre saúde, é sobre controle. E mais do que uma perda da economia, da saúde, há uma perda civilizacional,
né? Nesse caso, as pessoas estão perdendo a capacidade até de reagirem aí a todos esses absurdos. Não, porque ninguém pergunta, né, o seguinte, né? Bom, beleza, você demora 2 meses para reagir para gerar os anticorpos, né, para ficar imune de fato, etc. Ok, né? Ok. Vamos, grazie argumentandi, né? Pelo argumento, ok. Bom, então significa que depois de 2 meses eu posso passar a usar, deixar de usar máscara? Nós estamos com uma pequena obra aqui do lado, pessoal, que a gente está fazendo a transferência, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas já pedi para o pessoal dar uma segurada na serra. Então, significa que em 2 meses a gente vai poder passar. Quer dizer, é o mínimo, né? Se você for levar esse argumento ao pé da letra, né? Mas não, significa que você não vai poder mais deixar de usar máscara de qualquer forma, né? Enfim, quer dizer, nem os caras levam em consideração a consequência, o corolário daquilo que eles fazem, né? Aí não dá, né? Muito bem, vamos seguir aqui então. Pazuello se reuniu com ministros do TCU para explicar compra de vacinas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na segunda-feira com o ministro do Tribunal, se reuniu com o ministro do Tribunal de Contas da União para prestar esclarecimentos sobre a situação atual no Brasil na compra de vacinas contra a Covid-19 e a recomendação do uso de cloroquina. Segundo as informações da CNN Brasil, foi Pazuello quem pediu o encontro. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, é o responsável no TCU por acompanhar as ações da pasta para o enfrentamento da pandemia. Durante o encontro, Pazuello explicou os motivos para o governo federal não ter comprado as vacinas da Pfizer, BioNTech e da Johnson & Johnson até o momento. Pazuello argumentou que existem empecilhos jurídicos e legais para tocar a negociação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou nesta semana a autorização de registro da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O governo federal ainda negocia a compra do imunizante com a farmacêutica. Bolsonaro disse ontem que, caso o imunizante seja comprado, todas as cláusulas serão mostradas à população para que, na ponta da linha, cada um saiba o que está sendo aplicado. Sobre a recomendação do uso da cloroquina, Pazuello disse que nunca prescreveu medicamento para o tratamento da Covid-19. Ele argumentou que a comunicação nesse caso foi atrapalhada pelo uso de termos técnicos. O Ministério da Saúde publicou no ano passado uma nota recomendando o uso da hidroxicloroquina e também da ivermectina no tratamento de casos leves da Covid-19. Zimler pediu que o Ministério da Saúde alterasse trechos da nota. O ministro do TCU teria ainda sugerido que Pazuello atue para melhorar a comunicação entre a pasta e os cidadãos. Em nota, o Ministério da Saúde disse que a reunião foi solicitada por Pazuello para atualizar o TCU sobre as ações do Ministério da Saúde e para prestar esclarecimentos solicitados pelo ministro Benjamin Zimler. Segundo a pasta, esse tipo de reunião de trabalho possibilita sanear aí eventuais dúvidas dos órgãos de controle. Olha, minha pergunta é o seguinte: o que o TCU tem a ver com o protocolo que o Ministério da Saúde faz sobre tratamento precoce de Covid? Que o TCU, que eu entenda, ele fiscaliza a questão de contas, ou seja, compras, valores, licitações, né? Aí tudo bem. Agora, por que o TCU tem que fazer o governo se explicar, ou o Pazuello se explicar de por que o protocolo foi X e não Y? O que o ministro do Tribunal de Contas sabe sobre saúde pública? Ah, então vocês têm que mudar o trecho da nota. Mas como assim? Sabe, o que está acontecendo nesse país? Que o executivo, a cada ação que ele faz, ele tem que pedir a vênia, a bênção do judiciário? E aí eles vai lá correndo se explicar para o judiciário, né? O ministro da Saúde vai correndo se explicar de por que um protocolo, né, foi assim e não foi de outro jeito. Por que se escolheu tal remédio e outro remédio? Olha, a única explicação que você poderia dar é o seguinte:
nós nos baseamos nesse estudo, e manda tudo lá com linguagem técnica para ele. Você avalie, se você avaliar melhor do que nós do Ministério da Saúde, né, a gente pode até conversar e de repente a gente muda alguma coisa. É a única possível explicação, a única possível resposta que eu veria. Sabe, o que está acontecendo é aquela coisa da janela de Overton. Cada ação que o executivo faz e o tribunal questionar, o judiciário questionar, se o executivo aceitar isso com normalidade, ele vai continuar questionando cada vez mais. Daqui a pouco eles vão perguntar para o Bolsonaro: por que você entrou por essa entrada aqui do Palácio do Planalto e não por essa outra entrada? Porque não tem limite. Não tem limite, é totalmente sem propósito, né? Olha, se eu estiver falando alguma besteira, seu Sepúlveda e Ítalo, não deixem de me corrigir. Não, tá certo. É isso, exatamente isso. É exatamente isso. Você fica dando o tempo todo explicações. O que é isso? A função do judiciário não é ficar cobrando explicações, meu Deus do céu. A função do judiciário não é essa. É julgar conflitos que há na sociedade. Essa é a função do judiciário. Agora, não é possível, né? Não é possível. O tempo todo, né? O judiciário virou órgão fiscalizador, virou o poder moderador do Brasil. Isso. Virou o poder moderador do Brasil. O tempo todo exigindo explicações. Não é exatamente essa a função do poder moderador, seu Sepúlveda? Exatamente. E é uma usurpação do poder moderador que, ainda que não esteja explicitado, existe no mais alto posto das autoridades, que é o Presidente da República, né? Portanto, enquanto chefe de Estado, não enquanto chefe do governo, mas enquanto chefe de Estado. E ele foi explicitado na Constituição do Império, foi explicitado e regulamentado o exercício do poder moderador, exatamente para o chefe de Estado, que era o imperador. Bom, nós estamos vendo isso, e nós estamos vendo uma anarquia legal no país. É o que está acontecendo. Há uma anarquia legal, há um desconjuntamento da ordem legal do país. Por exemplo, determinar que governadores possam comprar vacinas sem autorização da Anvisa. Mas para que isso? Quer dizer, isso só anarquiza a ordem legal. Nós vemos, por exemplo, governadores decretando toque de recolher. O que é isso? O que é isso? Onde é que está a autoridade para fazer isso? Depois vemos o Presidente da República tem que se explicar a respeito de tudo. De tudo. Qualquer coisa. Eu nunca vi. Nós vimos o escândalo do Petrolão, nós vimos o escândalo do Mensalão. Quem pediu explicações? Quem pediu explicações? Não, aqui qualquer ato tem que ser explicado. É algo incompreensível mesmo. Só lembrando, se você puder, só uma pequena correção aqui. O TCU não é, a rigor, um órgão do judiciário, né? É um órgão do legislativo. Uhum. Então, só pra gente fazer uma pequena correção aqui. Sim, né? Mas é verdade. a crítica permanece. Porque na verdade nem é tanto uma crítica à questão do judiciário, mas de qual é o papel do TCU. Sim. Né? A minha crítica, o ponto principal é esse: qual que é o papel dele? Né? O que eu acho engraçado é que na época do Mensalão, né, a Ana Reis, né, que era presidente do TCU na época, ela chegou a dizer que o dinheiro, né, utilizado lá pelos deputados, né, do Marcos Valério, de publicidade, era um dinheiro legal, entendeu? Não era dinheiro público, né? Ou seja, passou ali um pano mais assim, bonito, para tentar convencer os ministros do STF que não tinha nada. Mas aí, se eu não me engano, foi o Joaquim Barbosa, né? Que não caiu na conversa na conversa dela e mostrou ali que não, olha, isso aqui é um esquema. Não é porque você está se aproveitando de um mecanismo que é previsto por lei para fazer o esquema que ele deixa de ser o esquema e passa a ser legal, né? Isso é quase um tipo de lavagem de dinheiro, né? Mas
naquele caso ali, que era realmente um papel do TCU, né? De dar ali um parecer sobre aquele dinheiro ali, sobre aquelas contas todas ali, né? Ainda passando pano ali pro mensalão do PT. O que eu acho engraçado é isso, né? Você não precisa nem que ninguém questione o TCU a nada, você não precisa ter suspeita de nada, evidência de nada. Basta o Bolsonaro fazer alguma coisa, pronto. Já vem o Ministério da Saúde, já vem lá, se explique. Né? Ou então o ministro do STF mesmo, se explique. Tantos dias para se explicar, tantos dias para provar que você pode fazer tal. Não faz sentido isso. Muito bem, quem está também de alguma forma interferindo aí no trabalho do governo federal, para surpresa de ninguém, o STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria na terça-feira para autorizar que estados e municípios brasileiros importem vacinas contra a Covid-19 sem aprovação da Anvisa. A decisão do plenário virtual do Supremo manteve a decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, noticiada pelo Terça Livre em dezembro do ano passado. Lewandowski atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que visava apressar a compra de vacinas sem aprovação da Anvisa. Em uma outra ação que foi analisada pelo plenário, o Estado do Maranhão pediu que o STF determinasse a elaboração e implantação de um plano de imunização contra a Covid-19 por meio de seus próprios órgãos sanitários. Com a decisão do STF, estados e municípios poderão importar as vacinas previamente aprovadas por agências reguladoras internacionais. Ou seja, o STF agora pode fazer tudo, né? É o STF que governa o Brasil. Não, para que tem Ministério da Saúde? Não precisa. Para que tem Anvisa? Não precisa. Né? Basta o STF aí resolver as questões de saúde pública. Já resolveu. Passou por cima de tudo e de todos e falou, olha, não precisa mais de aval da Anvisa. Vocês podem comprar a vacina que vocês quiserem, não importa. Para que precisa do Ministério da Saúde? Para que precisa do Ministério da Justiça? Né? Olha, a polícia não pode entrar mais na favela do Rio. Inclusive, qualquer operação que possa ser feita, né, por caso extraordinário, não pode usar helicóptero. Quer dizer, eles estão legislando, eles estão fazendo de governando, fazendo de executivo. O STF é tudo. Ele é o único poder da República atualmente. Não vou cansar de falar isso. Acabou. Nós temos um poder só na República. O poder judiciário. Né? Os outros são tudo subalternos. Não há dúvida que esse é um problema que surgiu já há muito tempo, né? Isso aí, não canso de dizer, já é uma coisa que a gente vem falando aqui no Terça Livre já há muitos anos, né? O STF não presta contas do que faz. O STF não presta contas do que faz. Você acha que realmente, né, o Alexandre de Moraes, ele vai... ele toma a decisão dele e ele fica preocupado com qual que vai ser o efeito, né? Não fica de maneira nenhuma, né? E eu falo isso, inclusive, dos ministros do baixo clero, né? Que também lá também tem o baixo clero, né? A ministra Rosa Weber, por exemplo, você acha realmente que ela está muito preocupada com o que vai acontecer com a popularidade dela, né? Se a população vai realmente aceitar, se as consequências da decisão dela vão ser iníquas ou não? Você acha realmente que isso afeta, no mínimo que seja, a consciência da dona Rosa Weber, né? Do Luiz Barroso, né? Do Sr. Cássio Nunes, né? Você acha que a consciência deles está minimamente afetada? Do Sr. Lewandowski? Não está, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estão assim, fazem o que querem, não respondem para ninguém, não prestam contas a ninguém, né? Eu lembro de uma fala do então senador Magno Malta, né? Lá já em 2012, né? Assim, esses são deuses do Olimpo, não respondem a ninguém. Ele usou essa expressão, são deuses do Olimpo, esses aí não prestam contas para ninguém, não falam para ninguém, né? Todos estão abaixo deles. Eles são supremos deveriam ser supremos em relação ao judiciário, mas eles estão se tornando supremos em relação ao Brasil inteiro. Isso é grave. Esse sistema de poder judiciário contra-majoritário, como eles costumam usar, né?
Nós somos um poder contra-majoritário, ou seja, um poder que não se importa com a maioria. Tá ali para dosar, para contrabalancear a maioria. Não está funcionando. Não está funcionando. Né? É preciso haver outros mecanismos de controle. Eu não estou dizendo aqui que deve haver votação para ministro do STF. Mas algum mecanismo de controle mais ordinário precisa haver. Não só o extraordinário, que é o impeachment. Porque o extraordinário precisa uma conjunção política muito, muito fina para que ele seja exercido. E só ele não está sendo suficiente. Se você puder, quer comentar alguma coisa? Eu volto a repetir aquilo que eu disse. O que me parece é que nós estamos numa anarquia legal. Não há mais, a ordem legal não existe mais. Existe quem se apresentar, quem fizer, quem jogar com força está mandando. Então, eu ao mesmo tempo, uma das coisas que me impressiona muito, por exemplo, quem olha para a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura, é um regime autoritário, é um regime persecutório, é um regime que comete crimes, e você tem a impressão de que lá todo o lado institucional está funcionando, porque há uma eleição, que é uma fraude, mas depois também há um tribunal, e depois há um órgão do governo, e você tem uma aparência de normalidade. Ora, essa aparência de normalidade chegou a esse estado de desfazimento e de autoritarismo através de passos. E esses passos estão sendo dados aqui. Nós temos essa anarquia legal com totalitarismos locais, por exemplo, como esses governadores que fazem grandes absurdos legais, ofendem a Constituição, rasgam a Constituição e não acontece nada. E, ao mesmo tempo, o país parece continuar a funcionar. Então, o presidente vai à Câmara, temos aqui um projeto para fazer privatização, mas o cidadão comum fica diante de uma coisa estarrecedora. É que nessa anarquia ele se vê tolhido nos seus direitos mais básicos, no direito de ir e vir e outros direitos, e vê que ninguém faz nada por ele, e que tudo parece continuar a funcionar. Pode seguir. Muito bem, vamos seguir aqui então. Folha de São Paulo diz que Alan Lopes é um dos integrantes da versão brasileira do QAnon. A Folha de São Paulo pirou de vez, né? Inventou sem provas a existência de uma versão brasileira do QAnon e disse que Alan Lopes é um dos integrantes do movimento. O jornal, já condenado por fake news contra Luciano Heng, fez tal dedução porque viu alguns manifestantes em carreatas e protestos recentes usando a letra Q exibida na janela de um veículo. Veja só, abre aspas para a Folha. Um exemplo aconteceu durante os protestos pró-Bolsonaro em Brasília em maio de 2020. Em meio a bandeiras e carreatas estava a letra Q, exibida na janela de um veículo. Até aquele momento, a maioria dos brasileiros não tinha ideia ao que a letra se referia. Os tempos mudaram. Referências ao QAnon estão espalhadas por redes sociais, fecha aspas. O artigo começa dizendo que quando o presidente Jair Bolsonaro supostamente minimizou a Covid-19, os brasileiros ficaram compreensivelmente confusos em relação à gravidade da ameaça e que isso ajuda a explicar, em parte, por que o Brasil está entre os países com as maiores taxas diárias de morte pelo vírus. No entanto, outro fator relacionado que teria desempenhado papel crucial na disseminação da doença e na crescente resistência às medidas de saúde, como o uso de máscaras e o distanciamento social, segundo a Folha, foram as conspirações digitais. De acordo com o já descredibilizado jornal, existe uma versão brasileira do QAnon que incentiva essas supostas teorias da conspiração. O grupo, de acordo com a Folha de São Paulo, é assumidamente pró-Bolsonaro e seus seguidores têm como alvo personalidades populares, como Felipe Neto e a apresentadora Xuxa Meneghel. Para a Folha, eles são falsamente acusados de promover pedofilia. Os partidos políticos de esquerda, ex-líderes do Legislativo e ministros da Suprema Corte também são caluniados, segundo o jornal. Aspas novamente para a Folha. Em resumo, os oponentes de Bolsonaro são inimigos do QAnon.
Em contraste, o presidente é visto como um cruzado travando uma guerra santa contra os crimes sexuais infantis, a corrupção da elite e a disseminação do globalismo. A admiração de Bolsonaro por Trump, a figura messiânica do QAnon, dá credibilidade às causas do líder brasileiro. Uma vez incubada, a versão brasileira do QAnon metastatizou rapidamente, inclusive, influenciando as eleições municipais de novembro. Fecha aspas. O jornal menciona que ao menos 4 candidatos que concorriam a câmaras municipais declararam apoio ao quê? Candidatos como Alan Lopes, do Rio de Janeiro, Dom Lancelotti, de Fortaleza, Daniel Augusto Rocha, de Belo Horizonte, e Luiz Alexandre Mandu, de Pindamonhangaba, colocaram citações do QAnon em hashtags em suas redes sociais durante a campanha. Embora nenhum deles tenha sido eleito, a Folha diz que eles representam a ponta do iceberg infodêmico, seja lá o que isso quer dizer. Vale lembrar que a Folha sequer entrou em contato com os supostos membros desse QAnon brasileiro para confirmar a veracidade das informações que deduziu. É dessa forma que se faz jornalismo agora no Brasil, Max. Não, eles entraram em contato com quem? Com Alan Lopes? Alan Lopes, que inclusive faz aniversário hoje, viu, Pans? Parabéns, meu cara. Parabéns, parabéns. Que presentão, hein? Sendo citado pela Folha. Toda propaganda é boa, né? Imagina da Folha, né? Seria ruim pra ele se a Folha estivesse elogiando ele, né? É verdade. Gente, isso aqui é exatamente o exemplo do que acontece quando a pessoa resolve escrever do que ela não faz a mínima ideia do que seja. Eu pensei nisso. Eu me pergunto se isso não seria uma teoria da conspiração. Pois é, não, isso é uma teoria da conspiração. Isso é uma teoria da conspiração. A Folha é um jornal de teoria da conspiração, meus caros. Achar que existe aqui uma célula do QAnon, como se o QAnon fosse uma... Olha que loucura. Eles pegaram um grupo de teóricos da conspiração dos Estados Unidos, porque são teóricos da conspiração, né? O QAnon é bem ruinzinho mesmo nesse aspecto, né? Como toda teoria da conspiração, ela pega uma aparência de verdade, porque ela pega fatos conjuntados, né? E esses fatos servem para dar credibilidade ao mosaico que é montado, né? Não é porque alguns fatos ali são verdadeiros que o mosaico todo é verdadeiro, né? É preciso montá-lo de maneira correta, né? Mas em todo caso, pegaram um grupinho de teóricos da conspiração, né? Que tem ali, tá fazendo seu barulho nos Estados Unidos, tá fazendo ali seus crimes de fama, como teve a alt-right também, como teve lá outros grupos aí apareceram aí, de tempos em tempo aparece, né? E pronto, agora isso aqui é a ponta do iceberg. Agora tem uma grande conspiração de conspiracionistas para tomar o poder no Brasil também. O cara chegamos ao ponto que existem teóricos da conspiração que dão poderes imensos a teóricos da conspiração. É a conspiração da conspiração. Parabéns, dona. Quem que foi que escreveu esse negócio da Folha aí? Vamos nome lá. Do milhante? Vou complementar aqui a informação. É o seguinte, ó. Quem são os autores do texto? A matéria publicada pela Folha foi escrita por Robert Mugat, diretor de pesquisa do Instituto Igarapé, que se diz especialista em segurança e desenvolvimento. Ele compartilha em suas redes sociais diversas pesquisas e artigos contra o presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Igarapé tem entre seus financiadores a Open Society Foundation, além de diversas outras ONGs, né, outras ONGs embaixadas de alguns países e a ONU Mulher. Quem também atua no tal Instituto Igarapé como diretora, lembra dela? É a Ilona Zabó, a queridinha do Sérgio Moro. É um artigo publicado no site Eurasian Review. O autor dos desvaneios sobre o QAnon, Robert Mugat, diz que Bolsonaro é o sintoma mais recente de uma doença mais profunda que precisa ser tratada e diz que o presidente pode sair ileso do suposto desastre do Brasil. Então tá explicado. Dona Ilona, senhor Robert Mugat, né? Estão batendo aí no Alan Lopes, por quê? Porque o Alan Lopes está incomodando esse povo, tá? Esse Instituto Igarapé, Companhia Limitada, né? Gente, nunca é um tiro no escuro. Nunca é um tiro no escuro. Essa galera tem método, né? Como já diria o nosso querido Andreasa, né? Isso aí tem método, né?
Pode falar, se você puder, você tá... Não, eu ia dizer o seguinte, que o Cássio, eu acho que ele fez a análise perfeita, que isso é uma teoria da conspiração, né? A coisa mais ridícula que eu achei foi esse Q na janela do automóvel. Então, um automóvel passou com um Q, pode ser qualquer coisa, mas isso é a prova de que tem a ponta do iceberg. Mas eu achei mais grave o seguinte, isso aí, a gente vê que isso é uma mescla de coisas, uma mescla que põe sanitarismo, põe teoria da conspiração sobre eleições, põe diversas coisas num milkshake assim, de ideias, nada é provado, uma suspeita é lançada com base na outra suspeita, criada pelos próprios narradores. Bom, mas o que me preocupa nisso é que, no final das contas, isso é uma narrativa para perseguir pessoas. Porque ele diz, aí, pelo que o Cássio leu há pouco, que isso é uma doença. Ora, o que esta gente está propugnando, como propugnaram já em vários lugares, até nos Estados Unidos, é levar conservadores para campos de reeducação, porque eles sofrem de doenças mentais, que são as teorias da conspiração. Vejam que nós estamos assistindo à construção de uma narrativa de perseguições. É chamar de extremismo, é chamar de discurso do ódio, é chamar de teoria da conspiração. Tudo isso faz parte de uma narrativa para desclassificar tudo o que seja oposição a esse grande consenso que se quer impor no mundo, que é um consenso progressista. Então você não pode dizer nada. Se você se levantar contra a ideologia de gênero, você é teórico da conspiração. Se você se levantar contra o aborto, você tem discurso do ódio. Isso é tão forte que está sendo usado, por exemplo, até no documento da CNBB da campanha da fraternidade. É a mesma narrativa. Eu acho, portanto, que a parte de tudo, como diz o Ítalo, tem método. E esse método tem na ponta a visão sinistra da perseguição política, da perseguição da opinião, inclusive na ponta uma perseguição que pode levar a encarceramentos. Isto nada mais é do que uma versão do maoísmo, né? Que propugnava isso, campos de reeducação. Se você Sepúlveda, eu acho engraçado o seguinte, né? Ele é esse Robert Mugabe, né? Ele é o dono aí, o chefe aí do Instituto de Pesquisa, né? E você consegue perceber que ele sabe fazer muito bem a pesquisa dele. Você imagina as pesquisas do Instituto Igarapé, como é que deve ser o nível dessas pesquisas. Muito bem. Mas você vê que ele é um gênio. Ele descobriu um quê numa janela de um carro, de uma manifestação, e daí já é a ponta do iceberg. É isso aí. Não, olha, agora, sério mesmo, né? O Alan Lopes deveria processar esse pessoal aí por calúnia. Deixa barato não. Incomoda eles. Estão acusando... Estão falando que ele é teórico da conspiração sem nada. Simplesmente palavras ao vento. Mete o processo aí de calúnia nele. Muito bem, vamos seguir aqui então. Tem muita gente aqui perguntando pra gente sobre o Terça Livre Juntos, né? O porquê que as vendas foram suspensas, né? Então, olha só, pessoal, nós estamos dando esse recado aqui muito importante. Você que está nos acompanhando agora, seja aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitch TV, nós estamos fechando o carrinho do Terça Livre Juntos para organizar a casa, né? O nosso suporte está sobrecarregado, nós tivemos muitos problemas devido ao cancelamento, todos esses ataques que nós sofremos nos últimos dias, ataque hacker, né? E tínhamos aí a meta de 9 mil assinantes para ser batida e nós continuamos com essa meta. No entanto,
para honrar aqui o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com cada pessoa que assinou o Terça Livre Juntos, né? E ainda está com dificuldades aí de acesso, também dificuldade, algum problema mesmo no processamento do pagamento. Então, nós estamos fechando o carrinho para arrumar a casa, para resolver todos os problemas, todas essas pendências, né? Nós sabemos que o Terça Livre só é grande, né? Só tem toda essa força graças a você que é assinante, e por isso nós estamos fazendo um compromisso, né, de parar agora a nossa campanha do Terça Livre Juntos para resolver todos esses problemas. Assim que esses problemas forem resolvidos, a gente retoma aqui, né, a nossa campanha para bater aí a meta mínima de 9 mil assinantes. No entanto, toda essa pausa, né, ela implica aqui na situação também financeira do Terça Livre. É por isso que nós estamos aqui pedindo a sua colaboração. Você que pode nos ajudar, colaborar com o trabalho do Terça Livre, para que o Terça Livre não acabe, para que o Terça Livre continue existindo, levando a informação até a sua casa com compromisso com a verdade. A gente pede você aí que pode, né, para colaborar com o nosso Pix, pix@tercalivre.com.br, né? Se o PH puder colocar o QR Code aqui, ó, tá aparecendo aqui no cantinho da tela. O QR Code, basta você apontar aí no aplicativo do seu banco, né, para fazer aí a sua colaboração com o Terça Livre. Nós agradecemos, né, desde já, né, a sua colaboração, você que entende que o Terça Livre é importante, né, para a gente continuar aqui levando, sendo a voz conservadora, levando informação até a sua casa, sem o viés esquerdista da velha imprensa, sem toda essa manipulação que a gente já vê por aí, tá certo? E lembrando, a quem tem interesse ainda de assinar o Terça Livre Juntos, né, nós estamos colocando lá na página do tercalivrejuntos.com.br, né, um cadastro para que você deixe o seu e-mail e entre aí numa fila de espera, né, para adquirir o Terça Livre Juntos. Assim que nós resolvermos todos esses problemas, nós vamos retomar aí a nossa campanha e você vai poder adquirir o Terça Livre Juntos, que são todos os produtos do Terça Livre pelo preço de um só, né, por aquele valor que nós já vínhamos anunciando aqui, 12 de R$ 39,90 ou 390 à vista. Então você que pode, colabore hoje mesmo com o Terça Livre por meio do Pix tercalivre, né? pix@tercalivre.com.br, Ítalo. pix@tercalivre.com.br, pessoal, não esqueçam aí, tá bom? É impossível esquecer. Em todo caso, tá aqui, ó, mostra aqui pra mim de novo, mostra aqui, né? Joga aqui em mim. Tá no canto da tela aqui, tá? Eu ia apontar ali, mas tá ali no canto da tela, tá bom? E a gente mais uma vez lembra, né, quem fez a assinatura do Terça Livre Juntos, não deixe de mandar a sua mensagem para o nosso suporte se você está tendo algum problema, né? Nós precisamos que você oficialize esse contato via suporte. Não adianta mandar mensagem aqui nos comentários, no chat, né? A gente não dá conta de acompanhar aqui todos os comentários e resolver os problemas por aqui, né? A gente tem uma equipe que está cuidando disso, então a gente pede, né, a vocês que entrem em contato com o suporte aqui do Terça Livre. Repete para a gente o e-mail do suporte, por favor. É suporte@tercalivre.com.br. Ok. Lembrando que todo mundo vai ser atendido no suporte, tá? Isso é um compromisso do nosso suporte. Eles estão honrando esse compromisso. Eu acompanho de perto esse trabalho. Inclusive agora já está bastante avançado aí. Maioria já foi sanado, a maioria dos problemas já foram resolvidos, né? E quem tem ainda qualquer problema que seja, um erro, não conseguir entrar, esquecer a senha, o que quer que seja, entre em contato com o suporte vai resolver seu problema, tenho certeza. A gente só pede um pouquinho de paciência, porque ainda tem aí bastante chamados ainda. Então, entre em contato com o nosso suporte, que seu problema vai ser resolvido com certeza. E olha só quem voltou a aparecer, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Se o PT voltar ao governo, faremos as pessoas devolverem as armas, ameaça Lula. Em entrevista para o blog de extrema esquerda Brasil 247 ontem, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva criticou as políticas de flexibilização do armamento civil do governo Bolsonaro. O petista ameaçou desarmar toda a população caso o PT volte ao poder. Abre aspas para Lula. Eu aprovei o Estatuto do Desarmamento e ele, Bolsonaro, aprova o Estatuto da Compra de Arma. Ele quer formar quem? Ele não quer dar arma para o favelado, para o povo trabalhador. Ele quer dar armas para milicianos, para os fazendeiros. Quer dar arma para as pessoas atirarem nos sem terra, nos quilombolas, para matar a Marielle. É para isso que ele quer dar arma. Como eu não acredito nisso, pode saber, se o PT voltar para o governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Fecha aspas aí para o ex-presidiário.
Em dezembro de 2003, o governo Lula aprovou o Estatuto de Desarmamento, né? Vale lembrar aqui, onde ampliava a restrição ao acesso às armas de fogo por parte dos civis. E lembrando também que em 2005 houve um referendo a respeito da venda do armamento, no qual 63% dos brasileiros rejeitaram o fim do comércio das armas de fogo. Apesar do resultado, o governo não respeitou a decisão dos eleitores e seguiu burocratizando a venda e o acesso dos cidadãos para a aquisição do artefato. Sabe o mais engraçado? Quem matou a Marielle foi uma arma ilegal. Foi uma arma ilegal, né? Tá aí, ó. E aí, né? Gente, que conversa fiada, meu Deus do céu, né? Mas isso aqui não é... E veja bem, isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça. Vocês que estão ouvindo aqui, que apoiam o direito à legítima defesa, que entendem a relação mais armas na mão da população é igual a menos mortes, menos violência. Porque mesmo aquela pessoa que não quer ter uma arma, eu pessoalmente não quero ter uma arma, né? Eu estou protegido pelo ambiente onde eu tenho os meus vizinhos armados, ou a possibilidade de algum vizinho ser armado, porque isso gera uma situação aí de insegurança pro bandido, né? Então, mesmo para quem não tem arma, né? Veja no Texas, por exemplo, né? No Texas existem muitas armas no Texas, né? Muitas armas por habitante, ou por 1000 habitantes, né? Só que se você for ver exatamente quem é que tem arma lá de fato, é uma minoria. Né? Eu acho que, se não me engano, 10% da população do Texas só está armada, né? Embora você tenha praticamente uma arma por habitante lá você tem uma minoria de pessoas que concentram muitas armas. Você tem muitos colecionadores. A maioria das pessoas não tem arma. Não tem arma. Só que esse ambiente em que você não sabe, você vai entrar na casa do sujeito, você não sabe se o cara está armado, e lá ele pode simplesmente, né, atirar primeiro e perguntar depois, né? No caso, quando invade a propriedade. No caso, quando invade a propriedade, né? Esse ambiente gera um dos estados mais seguros dos Estados Unidos. Um dos estados mais seguros dos Estados Unidos é um dos estados mais armados. Não é por acaso. Aqui no Brasil a lógica se repete. Santa Catarina, o mais armado, o mais seguro. Maranhão, o menos armado, o mais inseguro. Maranhão passa o Rio de Janeiro. Olha só. De longe. Maranhão é um negócio assim. As cidades do Nordeste, de modo geral, né? O estado do Nordeste, mesmo, infelizmente, né? De modo geral, tá mais violento do que o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não tá nem no top 10 no Brasil. Olha. Por incrível que pareça. Aqui é o nosso rosto, né? O Rio de Janeiro ainda é nosso rosto. Enfim, né? Isso é uma ameaça do Lula, não tenha dúvida. O Lula disse também que só quem pode ter armas de fogo são as forças armadas e policiais militares. Afirmou que no ritmo atual o país daqui a pouco vai voltar ao Velho Oeste, com 2 pessoas carregando armas no coldre. Em um outro momento, o petista afirmou que o povo não quer armas, mas sim tranquilidade. Chamou de bandido as pessoas que desejam adquirir algum armamento. Abre aspas novamente para o ex-presidiário. O que o povo quer é tranquilidade, o povo não quer arma. Quem quer arma é bandido, é grileiro, são os bolsomínios. O povo quer trabalhar e cuidar da sua família. É esse país que precisamos recuperar, fecha aspas. O povo quer trabalhar, quer cuidar da sua família e quer proteger a sua família. Quer poder proteger a sua família. Se o povo não quer arma, quem é que está comprando as armas, meu filho? É só você fazer. Não precisa nem imaginar, né? Ele não vai fazer pesquisa, evidentemente. O Lula não faz pesquisa de nada, nunca fez pesquisa de nada na vida dele, né? Mas é só você ver quem é que está comprando as armas legais no Brasil. Qual que é o perfil médio do sujeito que compra arma no Brasil? Você tem essa informação. É fácil você pegar essa informação, inclusive, né? A Polícia Civil deve ter essa informação, a Polícia Federal deve ter essa informação, né? Ou pelo menos os dados para extrair dali, né, esse perfil, né? Pode ver. É a população que tá querendo comprar arma. É o povo comum. Sou eu, né? É o Anderson, né? Somos nós, é gente comum que quer comprar arma. Pra quê? Pra poder se defender. Não, e é uma estupidez sem tamanho nessa fala do Lula. Inclusive, é totalmente contraditório, né? O povo não quer arma. Quem quer arma é bandido. Mas como é esse o bandido que quer arma, meu filho?
Então eu preciso ter a minha para me defender. Exato. Você está dizendo o seguinte: os bandidos querem arma, eles vão ter arma independente de decreto de arma, independente de qualquer coisa. O bandido está preocupado com a lei. A lei não permite mais ter arma, então eu não vou ter. Não, isso não existe. E o próprio Lula reconhece isso. O bandido quer arma. Mas é exatamente porque o bandido quer arma que a população precisa de arma para se defender. Porque senão fica a desproporção, né? Todos os bandidos armados e a população sem arma nenhuma. Aí você vai botar o quê? Um policial na casa de cada pessoa? Isso é uma estupidez sem tamanho. Sem tamanho. Seu Sepúlveda. Eu duvido que ele não tenha a escoltazinha dele armado, seguranças dele armados. Seu Sepúlveda, algo a acrescentar? Olha, fala aí do ex-presidiário Lula? Desculpa eu insistir outra vez no mesmo assunto, mas a fala dele, para mim, não é estupidez, é criminosa, é ideologicamente criminosa. Veja o seguinte, ele diz, a população não quer armas, quem quer armas é bandido e bolsominion. Ou seja, ele já põe na narrativa dele que os que apoiam o presidente são criminosos. Depois veja o seguinte, a anarquia legal que nós estamos vivendo no país. Esse sujeito é um presidiário que está solto por uma medida judicial duvidosa, que está livre, leve e solto. Ele foi condenado não sei quantas vezes por crimes gravíssimos, comandados a partir da presidência da República. O sujeito não tem direitos políticos e ele está falando de voltar ao poder. Isso é inimaginável. Ele está atuando como um player político normal e falando de voltar ao poder e ameaçando as pessoas. Vamos desarmar todo mundo. Bom, então vê-se que há um trabalho para levar o PT ao poder. Ora, ele conta com alguém para isso, né? Outra coisa que me parece muito grave nisso que ele diz é que ele diz que ele fez uma política X e esquece de dizer, acho que foi mencionado aí em notícia, que durante o governo dele foi feito um plebiscito e ele perdeu o plebiscito. Ele e todo mundo, o CNBB, mídia, todo mundo que apostou, partidos políticos que apostaram no desarmamento, perderam porque o povo votou contra. Mas não é o povo que está querendo, segundo ele. Então, a mim me assusta que um sujeito desses possa continuar por aí falando como se fosse legítimo ele estar no debate político. Isso é assustador. É simplesmente assustador. E como diz o Ítalo, é uma ameaça. Ele está fazendo ameaça. Pois é. Pode seguir. Perfeito. Muito bem. Vamos aqui para a pauta internacional. Joe Biden revoga a medida de Trump que restringia a concessão de green cards. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a medida de Donald Trump que vetar... Tá faltando uma parte aqui desse texto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, restringiu aí a concessão... Aliás, foi contra a medida de Trump que restringia a concessão de green cards. A decisão de Trump, de 22 de abril do ano passado, determinava a suspensão do green card, que é a autorização permanente para residência nos Estados Unidos, para imigrantes e não imigrantes que apresentem risco para o mercado de trabalho nos Estados Unidos durante a recuperação econômica após o surto de coronavírus. Biden observou ontem que impedir a chegada dessas pessoas não atende aos interesses dos Estados Unidos, mas, pelo contrário, prejudica o país. Segundo ele, a medida de Trump também prejudica as indústrias que usam talentos de todo o mundo. Biden também ordenou aos secretários de Estado trabalhistas e de segurança interna que revisem quaisquer regulamentos, ordens, documentos de orientação, políticas e qualquer outra ação semelhante desenvolvida sob a medida revogada e que emitam disposições revisadas de acordo com a nova diretriz presidencial. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Que acho que todo mundo estava prevendo esse relaxamento por parte do governo Biden em relação à imigração, talvez até com outras intenções, né, eleitorais. Exatamente. Ele quer eleitores. Ele quer fazer eleitores, porque deu muito trabalho para fraudar essa eleição, muito risco, né? Então é melhor fazer logo mais eleitores aí.
praticamente uma máquina de fazer eleitores, que vai acontecer nos Estados Unidos nesses próximos 4 anos, para com isso aí tentar garantir a eleição daqui a 4 anos sem precisar fraudar tanto, né? Como há várias evidências de fraude que a gente já mostrou aqui, inclusive com prisões, e há investigações ainda em andamento. Bom, acho que isso aí não é nem muita surpresa, nem tem muita coisa para falar além disso, né? O que o Biden quer, né? O que sempre foi a política, isso na verdade não é nem novidade, né? O Obama já fazia isso, já, né? Com coisas como, por exemplo, você a narrativa de que você pedir, por exemplo, Voters ID, né? Isso é um tipo de racismo. Então você não poderia pedir o título eleitoral, né? Traduzindo assim o nosso conceito aqui, né? Você pediu o título eleitoral para o cara votar é racismo. Então o que acontecia, né? Você tinha umas milhões de imigrantes ilegais que queriam que o Obama continuasse, porque uma das plataformas dele é justamente permitir que essa galera ficasse. Essa galera ia lá votar, né? Mesmo sem poder, não pedia certidão, título eleitoral, né? E pronto, né? Então essa lógica do que o Max está colocando, né? Justamente você ir ampliando a sua base eleitoral, você não precisar, né, fazer uma fraude tão grande quanto houve agora no ano passado. Sepúlveda. Eu não tenho muito a acrescentar, mas acho que tem esse aspecto que é fundamental, que é criar um eleitorado, né? Mas também tem um aspecto de lançar mais insegurança nos Estados Unidos, porque é o desmonte de todos os sistemas de segurança dos Estados Unidos. Ao relaxar isso, muita gente pode entrar ali com outras intenções que não seja só votar. Perfeitamente. Isso aí. Muito bem. O que muitas pessoas... isso que o Sr. Sepúlveda falou, né? O que muitas pessoas não entendem, né? Eu sou de uma região que há muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, a região de Governador Valadares, né? Talvez seja uma das cidades, uma das regiões que mais tem imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e a gente acaba conhecendo muita gente, né, da região. Mas o que a gente conversando com essas pessoas, elas não entendem, né? Muitas vezes, muitos não entendem, alguns entendem, mas muitos pensam só em si próprio, né? Só na questão de resolver o problema da imigração. Mas é exatamente isso, porque o relaxamento dessas medidas, né, faz com que bandidos entrem, né, pessoas criminosas, né, a questão do tráfico de drogas ali também na fronteira do México, enfim, e muitas vezes essas pessoas elas não estão se atentando a isso, né? Eu vi muita gente, por exemplo, agora nesse período das eleições, defendendo o Joe Biden, mas ignorando, por conta dessa questão da imigração, né, mas ignorando completamente todas as outras medidas, né, de um presidente que é a favor do aborto, né, de um presidente com outros inúmeros absurdos, né? Então, na maioria das vezes, essas pessoas que a gente conversa, né, elas estão pensando em si próprias, esquecendo de toda essa questão, né? Os Estados Unidos, se são aí um país bom para viver, que tem toda a questão do emprego, do trabalho, né? E graças, né, a todas essas leis, né, durante anos aí que de alguma forma controlou um pouco isso aí, né? Principalmente essa questão de imigração. Perfeitamente. E se liberar a porteira, se abrir a porteira, será que os Estados Unidos permanecerão, né, com tudo isso, né, esses direitos adquiridos ao longo dos anos, a questão econômica, enfim? É um problema de desestruturação, né? Vai com o tempo, onde você vai vendo o que vai acontecer, né? Olha lá para Califórnia, Oregon, né, as várias medidas loucas que fizeram lá, como que aqueles estados estão hoje. Todo problema de desestruturação social, econômico, vai tudo indo por água abaixo. A sorte, né, o que impede uma total falência do país é o fato de você ter os estados muito autônomos, né? Então, certos estados, algumas medidas vão ser mais sentidas, em outros ele já vai ter maneiras de contornar.
Então é difícil fazer uma previsão até nesse sentido aí, né? E outras, né? Muitos imigrantes que lá estão, Max, eles não querem pagar impostos, né? Eles querem ter os direitos, mas não querem cumprir com as obrigações. Alguns eu até conheço pessoas que estão tentando, né, a legalização, estão buscando, né, se regularizarem lá, pagarem os impostos, tudo direitinho. E de fato, assim, há uma parcela de brasileiros, né, de pessoas que querem contribuir não só com o país, né, e querem apenas trabalhar, fugiram daqui do Brasil, né, com essa perspectiva de uma vida melhor e tudo, mas a gente tem que entender que existe uma lei e essa lei precisa ser cumprida, né? Exato. Vamos lá. Mesmo céticos sobre fraude em 2020, republicanos querem mudar regras eleitorais. Republicanos eleitos nos Estados Unidos lançaram 165 iniciativas legislativas nas 6 últimas semanas em 33 estados com o intuito de modificar as regras. O dado é de relatório do Brennan Center for Justice. A maioria das propostas visa limitar a votação por correio, fórmula para a qual, à ocasião da pandemia, foram feitas instalações em todo o país em 2020. Propostas de reformas foram apresentadas, principalmente em estados onde Donald Trump perdeu por uma margem mais estreita de votos na eleição presidencial. Arizona, Geórgia, Wisconsin, bem como em territórios especialmente contestados como a Pensilvânia, Flórida e Texas. Na Geórgia, onde Trump perdeu por menos de 12 mil votos para Joe Biden, o primeiro democrata a vencer lá desde 1992, as propostas são especialmente agressivas. Abre aspas. O objetivo deve ser restaurar a confiança em nosso sistema eleitoral para o público, disse o republicano Barry Fleming, membro da Câmara Baixa do Estado. Os republicanos propõem, por exemplo, eliminar a possibilidade de votar antecipadamente no fim de semana anterior à eleição. Republicanos moderados negam que há um problema e duvidam que este é o caminho a seguir para recuperar o Estado. A discussão ilustra, aí eu acho, a divisão interna do partido por trás de Trump. Ou seja, os americanos não querem, os republicanos, né, alguns, não querem criar aquele conflito, né, em relação às eleições, mas de certa forma eles estão admitindo, né, que todas essas questões aí podem de fato ter aberto aí uma margem para essas fraudes, né? Veja bem, isso aí a gente comunica muito bem com a discussão brasileira sobre o voto impresso, né? Porque boa parte do sucesso de uma democracia está na confiança que a população tem que ter no sistema eleitoral. Se o sistema eleitoral não é capaz de providenciar essa confiança, pouco importa quem vão ser os fiadores, quem vão ser, se o sistema ele é seguro ou não, né? Eu tecnicamente, né, vou fazer uma averiguação sobre o sistema e eu tecnicamente dizer, olha, tecnicamente isso aqui tá condizente, está seguro. Mas se esse sistema não é capaz de gerar confiança no eleitor, se o eleitor médio não é capaz de olhar aquilo e entender por que é seguro, temos um problema. É a velha história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta, né? Então é a mesma coisa, né? com o sistema eleitoral. Ele não basta ser seguro, tem que parecer ser seguro. E tem que parecer ser seguro para quem? Para o eleitor médio. Para o eleitor que consegue olhar aquilo ali e perceber que aquilo ali é seguro ou não. Se você puder uma vez usar um exemplo muito bom, né? Que é o seguinte, né? Se você puder, por exemplo, ele não entende, né? não é um grande entendido de eletrônica. Mas se ele olha numa urna, ele vê que a urna está rasgada, ele consegue perceber. Pera lá, a urna está rasgada. A lona da urna está rasgada. Eu pego uma cédula, pera aí, a cédula tá ruim, né? Foi impressa de maneira errada, ou já está marcada, né? Ou qualquer coisa que pareça. Então, esse tipo de coisa você consegue perceber. As urnas estão chegando. Poxa, mas chegaram aí, né? De madrugada chegaram outras urnas, sabe Deus da onde, né? Você consegue ver o problema acontecendo. Uma pessoa comum, uma pessoa média, né? O brasileiro médio, o afegão médio, né? A urna já chegou cheia, né? A urna já chegou cheia, né? Você consegue ver, a urna não está lacrada. Tudo isso você consegue, tá acessível ao cidadão médio. Está acessível ao cidadão, né? Agora, a segurança de um sistema eletrônico não está acessível ao cidadão.
O cidadão não tem. O cidadão, ele, para confiar no sistema, a ele é exigido confiar na idoneidade de um grupo específico de burocratas. Um corpo técnico. Um corpo técnico. Gente, isso aí não é assim que funciona a democracia. A democracia não sobrevive desse jeito. Porque logo vai haver, é óbvio, vai haver desconfiança, justa ou injusta, aqui não importa. Vai haver desconfiança sobre a idoneidade do corpo técnico. Vai haver desconfiança sobre a capacidade do corpo técnico. Vai haver desconfiança sobre a idoneidade do grupo de burocratas. E assim por diante. Maldito homem que confia no homem. É sempre assim, sempre foi assim. Então, a não ser que você coloque uma forma física para que você averigue, não, de fato, isso aqui está fisicamente. Eu averigo com os olhos da cara, eu consigo perceber que isso aqui tá condizente, ou eu consigo perceber que isso aqui não tá condizente. Você não tem a confiança. É a confiança. Isso aí. Né? Então, isso aí é uma discussão que acontece nos Estados Unidos e acontece aqui no Brasil também. E a gente precisa entender isso. A gente precisa pegar esse argumento, né? Estudar esse argumento. O problema aqui não é só a questão técnica por trás. A questão é a confiança. É preciso que haja confiança informada. A confiança informada não a confiança alienada, né? Mas a confiança informada de parte da população. Da maioria da população. A população tem que olhar aquilo ali e ser capaz de entender que aquilo ali está realmente condizente, aquilo ali de fato está seguro. Sem isso não há democracia. Democracia, né? O professor Olavo falou esses dias, né? Nenhuma democracia sobrevive tendo ela mesma como fim último. A democracia, o sistema democrático não tem como por fim último ela mesma. O sistema democrático tem por fim último fazer com que o cidadão não seja submetido a uma tirania. Esse é o objetivo da democracia. Fazer com que fazer com que o cidadão não seja submetido ao arbítrio e aos desejos, aos caprichos de meia dúzia de pessoas. Independente de qual é o cargo que essa pessoa tem oficialmente. Ela não pode ter poderes arbitrários. Ela não pode mandar numa parte significativa da vida do outro. Isso é essencial. Este é o valor fundamental da democracia. A democracia não é um fim último, não é um fim nela mesma. Ela é um meio para um objetivo. Né? Enfim. Se você puder, quer comentar alguma coisa? Olha, eu só acrescentaria ao que você diz o seguinte. Uma dos exercícios mais fundamentais da democracia é o voto. Não quer dizer que é o único, mas é um dos exercícios mais fundamentais da democracia. É o momento em que o eleitor, ou seja, o povo, escolhe os seus representantes. Quem é o agente aí? É o povo. É ele que vota. O agente não é a autoridade que controla o processo eleitoral. O agente é o povo. Ou seja, o agente da democracia no momento da eleição é o povo. Ora, esse agente, a quem se vai pedir a opinião, tem que estar apto a ver se a sua opinião vai ser respeitada ou não. Não adianta dizer, mas eu sou do tribunal não sei dos quantos e posso garantir. Não interessa. Você não é o agente. As pessoas que votam é que são as pessoas que têm que controlar o processo eleitoral. E têm que ter acesso e têm que ter a certeza de que a sua vontade foi cumprida. Senão, a democracia passa a ser uma fraude com uma etiquetazinha de democracia. Porque o próprio agente principal ele não pode controlar o processo em que ele se manifesta. Agora, eu vejo que nos Estados Unidos já está acontecendo isso, já estão se movimentando para prevenir o mais descrédito ao sistema eleitoral. Sabe o que é que me preocupa muito? O tempo vai passando e não se fala desse problema essencial no Brasil. Está se arrastando, o tempo vai se passando, daqui a pouco não dá tempo
para uma discussão parlamentar da modificação do sistema eleitoral no Brasil e nós vamos ter uma repetição em 2022 do que nós vimos nos Estados Unidos. Porquê? Porque deixaram para a última hora, quando votarem dizem que já está fora do prazo e nada se vai modificar. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do boletim. Nosso muito obrigado mais uma vez, né, a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Aqui no Twitch TV temos quase 2.000 pessoas, né, todo mundo impressionado aí com a transmissão da Twitch TV, né, com uma qualidade muito superior aí, inclusive à transmissão pelo YouTube. Nosso muito obrigado. Muita gente conhecendo agora a plataforma, né? Lembrando que o melhor lugar para você encontrar o Terça Livre é no terçalivre.com.br/ao vivo. Você também que nos acompanhou pelo Instagram e pelo Facebook, o nosso muito obrigado. E muito obrigado, seu Sepúlveda, pela participação aqui, né, nessa manhã. Certamente os nossos espectadores ficaram muito honrados com a participação do senhor aqui, né, que está sempre presente no Radar da Mídia. Essa semana não teve Radar da Mídia, mas está aqui, seu José Carlos Sepúlveda, conosco no Boletim da Manhã. Com certeza, eu mesmo tava com saudade já do seu Sepúlveda aqui, né, com a gente. Um prazer estar com o senhor. Uma alegria também. Cássio, muito obrigado pelas palavras, o Marcos também, e Ítalo. E para mim, andei por terras do Nordeste, andei no Ceará. Talvez eu possa trazer aqui em algum boletim depois as observações dos absurdos que se estão vivendo ali no estado do Ceará, comandado pelo PT. E quero fazer uma saudação a todos os que estiveram aqui e nos acompanhando neste boletim da manhã. Para mim é sempre uma alegria estar aqui e poder ajudar de alguma forma nos comentários que são feitos. Muito obrigado, seu Sepúlveda, sempre com muita lucidez, muita sensatez, trazendo luz aqui, né, para esses momentos sombrios que estamos vivendo. Max Cardoso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, Max. Eu que agradeço aí ao Cássio, Ítalo, seu Sepúlveda e a todo mundo que está assistindo a gente, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ítalo, temos live hoje? Temos live hoje, com certeza. Então tá bom então. Maravilha, pessoal, muito obrigado. E hoje às 8 da noite estaremos de volta aqui no Boletim da Noite. E lembrando você, olha, não perca, viu? Começa hoje o CIPEC, o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, já está em Orlando, na Flórida, para a cobertura do maior evento conservador do mundo. E a maior cobertura e a melhor cobertura da internet você acompanha aqui, com Alan dos Santos, com Paulo Figueiredo, né? A parceria com a TV Flórida, trazendo todos os detalhes deste que é o maior evento conservador do mundo e vai ter a presença, né, do ex-presidente Donald Trump. Então, você é o nosso convidado a acompanhar, ficar ligado nas redes sociais do Terça Livre. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para todos vocês.